Originária da cultura indígena, a sabedoria da erva mate foi assimilada também por outras etnias que povoaram aqui o sul do Brasil. Hoje, a erva mate, o chimarrão, o mate amargo, ele virou símbolo da cultura sulina e perpassa aí as fronteiras, sejam elas do Uruguai, da Argentina, do Paraguai ou até mesmo do Brasil. No Rede de Olhares de hoje, você é o nosso convidado para essa imensa roda de chimarrão. O Rede de Olhares é uma produção da UX TV, emissora parceira do canal Futura, emissora da Universidade de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha. Apesar de estarmos aqui em uma região de colonização italiana, o chimarrão, a erva mate, não teve qualquer resistência para aderir à cultura regional aqui. Benhur, prova disso também, né, Benhur? A gente convive aqui, possivelmente tem descendência também alemã ou italiana, não é? É verdade. E desde de outrora, né, que se faz um chimarrão e se prova e degusta um bom chimarrão aqui na nossa região. Benhur, você aprendeu a fazer chimarrão com quem? Olha, olhando os mais velhos, os avós, as pessoas mais velhas, né, foi que eu aprendi a fazer o tradicional, né? Depois, participando de alguns eventos, a gente viu várias maneiras de se fazer um bom chimarrão. A gente sabe que, inclusive, existem uma imensidão, né, de formas de se colocar a erva na cuia, que é feita de porongo. E para quem não conhece todas essas terminologias, vamos explicar um pouquinho para quem está em casa, então? Vamos fazer um chimarrão bem tradicional, um chimarrão bem fácil e rápido, né? A pessoa precisa do que, primeiramente? É de uma cuia? A cuia de porongo, né? Tem várias cuias, vários tipos as mais diversas cuias, desde dos primitivos. Tem diversos tipos de cuia, mas com uma cuia de porongo e uma bomba, seja ela qual for, de alpaca, de metal, enfim. Tem gente que tem a bomba de prata, de ouro, tem os mais diversos tipos. Para todos os gostos. Mas uma bomba e uma cuia de porongo está feito chimarrão, né? E a erva, tem alguma coisa específica que deve ser observada? Também tem gente que gosta de erva mate mais grossa, moída assim, moída assado, moída de tudo que é jeito. Mas também a erva tradicional, né? Tem pura folha, tem diversos tipos de erva. Então, né? Tu coloca a erva mais ou menos até a parte em que ela fica mais estreita, né? Até o gargalo, né? Até chamo de pescoço do porongo, né? Até o gargalo. E agora? E com a mão, simplesmente com a mão, tu divide ela, põe ela para dividir o meio da cuia, né? Eu até vou ajudar aqui para que ela fique mais compacta, mais compactada para um lado do porongo, né? E feito isso, vocês estão vendo que é bem rapidinho, bem fácil, né? Aí agora, então, coloca a água já quente ainda, né? Uhum. A água pronta. Eu fiz isso para segurar a bomba não largar em qualquer lugar, né? Então tá feito o chimarrão, ó. Se coloca a bomba pro lado da erva. Você viu que eu coloquei a erva para um lado da cuia, do porongo, e agora coloquei a bomba para o lado da erva. Ficou um chimarrão. A água, ela tem uma temperatura ideal? Essa em torno de 70 graus centígrados. Ou seja, quando começa a chiar a chaleira sem ferver. Exatamente. Não pode deixar ferver, senão... Chiou a chaleira, está pronta para o chimarrão. Um bom chimarrão. Muito bem. Obrigado por enquanto, Benhur. E para chegar até a cuia, para se fazer o chimarrão, a erva mate ela passa por um processo de moagem. A nossa equipe de reportagem foi justamente acompanhar esse processo. A nossa equipe de reportagem, que também integra a Rede Prosa, que é uma rede envolvida aí por emissoras de universidades colaborativas aqui do Rio Grande do Sul. O resultado a gente confere agora. Rede Prosa. Seu André, há mais de 60 anos, repete o mesmo ritual. Prepara seu chimarrão com paciência e técnicas próprias. É só pegar a cuia, botar o chimarrão, eu faço assim, boto a mão assim, dá uma sacudinha, faz o buraquinho, botar a bomba, pronto.
A erva mate do chimarrão, companheiro fiel de todas as manhãs de seu André, também carrega tempo em sua história. Vem da paciência e da dedicação da família Ferrari, que há 10 anos transformaram um moinho antigo de milho em uma ervateira. A conhecida Casa da Erva Mate, que fica localizada nos Caminhos de Pedra de Bento Gonçalves, Serra Gaúcha. A minha mãe, eu me lembro de quando ela era criança, ela me dizia, olha Jaque, lá no meio do mato, lá aquela planta é uma planta de erva mate, então nós vamos colher e depois que eu faço o pão, eu vou secar a erva mate e depois a gente vai tomar um chimarrão. O processo de colher a planta, tostar no fogo, deixar secar e, por final, moer no socador é compartilhado em família. A gente cresceu vendo a fábrica crescer, então é um hábito, é um gosto. Eu brigava muito com minha mãe porque eu adorava tomar chimarrão doce, mate doce. E aí eu tinha que esperar ela e minha madrinha terminarem de tomar para depois desocuparem a cuia para que eu tomasse. Da casa antiga da zona rural, que o tempo ajudou a construir uma história do tradicional símbolo gaúcho, para a casa do seu Osvaldo, que vive na cidade movimentada de Caxias do Sul. O aposentado de 72 anos produz a erva mate de um jeitinho especial. Jogando no pilão, não tem, vai abraço. Aprendeu desde pequeno com o pai e os avós. Uma tradição que supera o tempo. Aí eu tomo chimarrão desde piá. Olha, eu nem sei, mas eu acho que eu tenho 6, 7 anos. O João não enjoa. Tu costuma a vicia no chimarrão, tomar o chimarrão. Se tu não toma chimarrão, tu dá dor de cabeça. O hábito que já se tornou um vício também ganha a companhia da esposa, Dona Terezinha, que lembra desde criança da cuia que passava nas rodas de chimarrão. Um momento muito importante. Eu faço assim, faço meu serviço, de manhã levantando minhas coisas de chimarrão e vou pro meu serviço. Aí, às vezes 11 horas toma alguma cuia, mas o ideal é depois da tardezinha. Aí a gente senta, para, relaxa, toma um chimarrão. Aí então, Marcos, desde o início, pela história que se conta, que se estuda, o chimarrão tem esse dom de aproximar, de reunir as pessoas também? Sim, esse era nos remete a um período muito anterior à chegada dos europeus aqui na América do Sul, porque os índios guaranis é que inicialmente dominaram essa técnica do preparo. E dessa conotação também eles trazem uma conotação religiosa. Eles valorizavam tanto a erva mate, que eles entendiam que foi um presente divino do deus Tupã que entregou a planta e que depois eles trabalharam para fazer o mate. Né? E vem deles também essa terminologia, chimarrão? Não, o chimarrão vem da palavra espanhola cimarrón, que significa selvagem, né? Que voltou ao estado selvagem, ou seja, toda a relação, né, todo animal ou planta que tinha voltado ao estado selvagem depois de domesticado era chamado de chimarrão. Então, o nome originário, né, do mate, ou chimarrão, dito em alguns locais hoje em dia, principalmente aqui na região da Serra, né, onde se fala chimarrão, e no resto do Brasil, mas a base mesmo, o nome de base chama-se mate, que vem da linguagem quechua, que é a linguagem indígena, que se falava no Pampa, que significa copo, cuia ou recipiente, mati. Inclusive, a gente tem uma variedade aqui de cuias, né, no estúdio que você trouxe também para mostrar para a gente. Qual que é a diferença entre elas, principais, assim? O que nós podemos observar nessa demonstração aqui das cuias primitivas, né, é um período bem claro, antes da chegada do europeu, né, quando os índios tomavam, usando ali as bombas, eram feitas primitivamente com as taquaras, né, e os tipos de recipientes. Ali nós temos ali uma cuia de taquara, um mati, né, que é um copo, cuia ou recipiente. Nós temos as cuias de madeira e as cuias de porongo. Posteriormente, com a chegada do europeu, agregou alguns elementos, como a guampa, né, o chifre do animal, que foi o gado trazido pelos europeus, não é nativo aqui da América do Sul. Ali nós temos um exemplo claro ali de uma guampa, né, de um chifre, que também se usava para sorver o mate. No segundo exemplo ali nós temos um outro tipo de porongo que se chama gajeta, em espanhol significa bolacha, né, que ela é cortado só a tampa dela, um formato diferente, né?
do porongo ou cabaça. E na penúltima cuia ali nós temos também um porongo, né, o material revestido com o couro do testículo do touro, que chama-se saco de touro, ou seja, uma utilização também do couro cru, né, que se usava muito naquela época. E posteriormente nós temos aí já o que é o mais conhecido, vamos dizer assim, que já é a bomba de metal, né, e os diversos tipos de cuia. Esse, por exemplo, é mais usado na região pampeana, que é na região do Uruguai, Argentina, na fronteira sul do Rio Grande do Sul também, né, diferentemente dos modelos apresentados anteriormente, que são mais modelos serranos, né. Raquel, e as propriedades, a erva mate foi amplamente já estudada, né, principalmente pela nutrição. Quais são aquelas propriedades que a gente pode destacar, assim, principais da erva? A erva mate ela é riquíssima, né, numa variedade de nutrientes. A gente tem desde vitaminas, vitamina A, vitamina C, D. Além disso, a gente tem bastante minerais, magnésio, potássio, cálcio, ferro, zinco. E além dessas vitaminas, desses minerais, a gente tem 3 componentes principais na erva mate. A gente tem as metilxantinas, que a gente conhece mais como a cafeína, né? Tem até a boromina também, que são as substâncias que são responsáveis pelo efeito estimulante da erva mate. Além disso, a gente tem os polifenóis, que a erva mate ela é riquíssima em polifenóis, ela é semelhante ao chá verde, né? Até ela tem quantidades maiores de polifenóis do que o chá verde e semelhantes ao do vinho tinto. E os polifenóis, então, são as substâncias que têm a atividade antioxidante. E também nós temos as saponinas, que são substâncias um pouquinho menos conhecidas, né, popularmente, mas são aquelas substâncias que são responsáveis por formar aquelas bolinhas, assim, aquele sabãozinho, quando a gente prepara a primeira cuia da erva mate, a gente tem assim umas bolinhas e essas substâncias elas são responsáveis por reduzir a absorção de colesterol no nosso organismo. Ou seja, chimarrão faz muito bem para a saúde, né? Ah, com certeza. Tá certo. O primeiro bloco aqui do Rede de Olhares está chegando ao fim. Eu estou aqui com a Jéssica e com o Fábio. Tudo bem? Tudo bom. Jéssica, qual o costume de vocês de tomar chimarrão? Diário? Diário. Como ela disse, assim, normalmente no finalzinho da tarde, quando a gente quer dar aquela relaxada, depois da rotina, a gente costuma tomar um chimarrão. Bom, e aqui no Sul também ele influencia uma série de culturas, inclusive a dança. Sim, com certeza. O chimarrão ele é muito lembrado no CTG. E quem dança em arte como nós, a gente já presenciou coreografias, muitas histórias e danças que homenageiam o nosso chimarrão. Muito bem, essa cultura que a gente quer ver então agora aqui, pode ser? Pode ser. O Rede de Olhares vai fazer um brevíssimo intervalo, enquanto isso vocês ficam então com a dança da Jéssica e do Fábio. Não sai daí. O Chico foi no poço com uma pedra no pescoço. O Chico foi no poço com uma pedra no pescoço. Ninguém tem a dó do Chico que ele morreu pro seu gosto. Ninguém tem a dó do Chico que ele morreu pro seu gosto. Estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. Hoje falando sobre o chimarrão ou mate amargo, como também é conhecido aqui no Rio Grande do Sul. No primeiro bloco nós falamos aí sobre a cultura do chimarrão, sobre as propriedades nutricionais. Mas Bosco, além do chimarrão tradicional, que a gente conhece aqui pela nossa cultura, a erva mate também pode ser aproveitada amplamente na culinária? Sim. De que forma? Tanto numa massa, como eu vou explicar hoje aqui, num frappé, em sobremesas, em bolos, em tortas, a gente consegue usar a erva mate de muitas formas. Para quem tem intolerância a glúten também, ela é 100%. Com certeza. Aí nós, no caso da massa, eu substituiria a farinha de trigo pela farinha de arroz. Muito bem. Bosco, para essa receita, então, que a gente vai disponibilizar depois na nossa página no Facebook,
O que é preciso? Hoje a gente vai fazer uma massa, é isso? Que tipo de massa? Exatamente. É um tortellone, tá? Recheado de mussarela de búfala e manjericão. Uma massa que depois fica na consistência de uma massa tradicional. Normal. Você abriu ela aqui para nós, né? Sim, ela está aberta como uma massa tradicional. Aí você só corta e coloca o recheio. Exatamente. Tem o recheio aqui. Qual o jeito de fechar ela que é melhor? Eu faço assim. Como está aqui agora. Certo. Agora está um pouco seco também por causa do nosso ar-condicionado aqui, né? Massa detesta ar-condicionado. Muito bem. Bosco, eu vou deixar tu trabalhando aqui, finalizando esse prato. Perfeito. Depois eu volto para acompanhar como é que ficou, pode ser? Pode, sim. Vou conversar então aqui agora com a Aline, que veio com o seu marido, Bruno. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Como é que o chimarrão chegou até a casa de vocês? Bom, na verdade, isso é algo desde a infância, né? A gente já chegou na casa e o chimarrão estava lá. A gente sempre foi acostumado, né? Tanto familiares, amigos, todos os lugares que a gente convive, sempre tem um chimarrão. Então já é algo esperado, né? Quando não tem, a gente estranha. Às vezes ele tá lá e a gente não tá lá e ele tá lá. E vocês gostam da cultura gaúcha? Vocês sempre conviveram nesse meio também do tradicionalismo? Sim, muito. A gente se criou no tradicionalismo. Então, hoje a gente não participa do movimento ativamente, né? Mas a gente não desapegou dele. Então, hoje a gente tem um canal que fala sobre tradicionalismo e elementos culturais do Rio Grande do Sul. Um canal no YouTube? Isso. E justamente é dele que a gente separou um vídeo que a gente vai assistir agora, que o casal aqui faz uma sátira do consumo do chimarrão, olha só. Irmãos e irmãs, estamos hoje aqui reunidos para presenciar o enlace de Sheila e Wagner. Esta união bonita de dois jovens companheiros. Isso, respira, vai, respira. Ai, o próximo é meu. Perdeu, guria, passa essa bolsa aí, passa aí. Então, pelo poder concedido a mim, eu vos declaro marido e mulher. Muito bem, Bruno, e as ideias aí para se montar esse vídeo, esse roteiro aí surgiu da onde? Do dia a dia mesmo? Do dia a dia, né? O canal Buenas nada mais é que um canal de entretenimento, né? Que leva o humor e retrata o dia a dia do gaúcho, né? Então, tudo que a gente passa durante a nossa vida aqui no Rio Grande do Sul, a gente pega lá e transforma em humor, né? Tudo bem. Marcos, a gente acompanhou aí a sátira do casal, né? Várias situações aí inusitadas, com o consumo do chimarrão, do mate ali presente, mas o mate também, a gente pode dizer que é assunto sério, inclusive tem 10 mandamentos, né? O mate, ele, dentro da cultura, né, gaúcha, ele é muito mais do que apenas uma infusão, né? Ele representa um símbolo de amizade, ele representa também uma forma de dar boas-vindas, né, às pessoas que têm um contato, vamos dizer, com a cultura gaúcha. Então, isso já vem de séculos, né, antes da chegada dos europeus, aonde mesmo os índios, né, quando tomavam ainda o mate frio, né, que foi incorporado à água quente depois pelos europeus, pelo uso do chá, né, com água quente, eles já ofereciam, né, o mate para os europeus de uma forma muito de aproximação. Então, o primeiro movimento que os europeus chegavam, principalmente para os índios guaranis, era ver esse movimento, né? Os índios falando mati, 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 ou seja, o recipiente entregando com uma forma de amizade, ou seja, de bom acolhimento. Né? Muito bem. Raquel, um dos mandamentos aí do chimarrão diz que não se deve falar mal do chimarrão, mas muitas pesquisas colocam em prova ali se a água quente se faz mal ou não para a garganta. Tem alguns cuidados também que devem ser tomados aí no consumo do mate? Os estudos, eles estão relacionados realmente com a temperatura. Eles demonstram assim que câncer de garganta, de boca, está mais presente aqui na região sul, mas está correlacionado não à erva mate em si,
e sim, na verdade, a temperatura que ela é consumida, né? Então, como foi falado anteriormente, o chimarrão ele deve ser preparado ali com uma temperatura de 70 graus a 80. Isso jamais vai queimar a boca, a língua, né? Então, ninguém vai reclamar da temperatura em si. Muito bem. Tirando, assim, a temperatura não tem relação com as propriedades, né? Com as substâncias e câncer. É realmente a temperatura que tem que ser cuidada. A gente vai voltar aqui com o chefe Bosco para saber como é que ficou esse prato, né, chefe? Perfeito. Tá quase finalizado? Já estamos finalizando. A água é só até mesmo ele levantar a fervura, como é que é? No caso aqui a massa ela já está pré-cozida, eu fiz um pré-cozimento antes, agora eu só estou esquentando mesmo a massa, mas sempre água fervente. O tempo de cozimento normalmente é igual da outra massa? Em torno de 8 a 10 minutos de uma massa com semolina. Aí mistura no molho, de preferência? Sim, aqui no caso eu tenho um molho com molho branco, com espinafre e com pinhão. Com pinhão também? Com pinhão, tostado. Lembrando que a receita está disponível na página da UX TV no Facebook. Isso aí. Agora nós vamos finalizar o prato. Aí, só empratar, então, empratar bonito desse jeito. Muitas vezes a gente não consegue empratar em casa, mas a gente faz o possível, né, chefe? Sim. É só ter paciência e gostar de um prato bem bonito, né? Muito bem. Quando tu finaliza aqui, vou conversar com a Alice também. Alice, desde pequena você tem esse costume também do chimarrão em casa? Sim, com certeza. Sempre participei também do movimento tradicionalista, desde meus pais, sempre com chimarrão em casa. E até hoje, né? E hoje você participa também de uma escola de dança também. Essa cultura está presente também. É o momento em que o pessoal aproveita para realmente se reunir e tomar chimarrão também? Muito, muito. Final de semana, a turma leva 2, 3 cuias para o curso e mateando sempre. No final de semana, quando eu estou em casa, eu costumo fazer o mate. Mesmo estando sozinha em casa, eu costumo fazer o mate, sim. E final de tarde, mais no trabalho mesmo. No trabalho também a gente tem o costume de matear. E assim, usar a erva mate em outros pratos, já tentou fazer ou não? Já fiz um bolo de erva mate muito bom, mas essa massa aí tá me chamando também. Depois do programa a gente vai provar então. A gente quer saber de sobremesa também. E daí, o que a gente pode fazer? Na verdade, eu vou fazer um frappé. Comumente ele é feito com café, né? No lugar do café eu usei um chá com a erva mate. Eu deixei em infusão, depois que levantou a fervura. Tenho também leite de coco light, né? E tenho hortelã, tenho água e vou processar no mixer. Podemos processar agora então? Claro. Pode ser? Fazer um barulhinho básico aí? Sim. Marcos, enquanto o chefe finaliza aqui, existe uma cultura de se passar o chimarrão de uma forma certa? Com a mão certa, com a bomba na posição certa? Historicamente, o fato do mate, né, ser passado, isso não tinha uma relação a algumas leis, né? Atualmente, com a evolução de algumas de usos locais, se criou algumas situações de passar sempre com a mão direita, né? A própria montagem do mate, de quando for entregar o mate, a pessoa que terminou tem que dar aquela roncadinha, como se diz, que apareceu ali no vídeo. Não pode ter medo da roncadinha, né? Isso também faz parte de uma história, que era para mostrar historicamente, né, que não tinha nenhum tipo de produto ou alguma outra coisa quando fosse encher o mate, algum tipo de veneno, alguma outra substância que pudesse danificar aí ou prejudicar a saúde aí do seguinte. Né? Muito bem. Finalizando o prato então aqui, sobremesa. Sim. 100%. Temos aqui um frappé, inclusive é um frappé detox. Eu usei gengibre, eu usei limão, né? Certo. Bom para tomar no café da manhã. Muito bem. Receita também na página do Facebook da UX TV e outras informações sobre o Rede de Olhares você também encontra no site uxtv.com.br. A gente agradece a presença de todos vocês aqui no programa de hoje. Muito obrigado. E a gente se vê numa próxima. Enquanto isso, vocês ficam aí com uma dança tradicionalista, pode ser? Até mais!
anda, roda, o tatu é bem voltinha, no meio o tatu é teu.